Então, ó, se alguém perguntar como que foi o processo de derivação, de formação da palavra deslealdade, aí você pode falar, ó, existia a palavra leal, que é a palavra raiz, eu coloquei um prefixo chamado des e coloquei um sufixo que tem, né, o nome dade, e formou a palavra deslealdade pelo processo de derivação prefixal e sufixal. O outro processo que a gente não consegue confundir, por quê? Ó, no processo de derivação prefixal e sufixal, na verdade, sempre eu vou ter 3 palavras que vão se unir para formar essa nova. Olha, eu tapei tudo. Eu tenho uma palavra, leal. Eu tapei só o sufixo, eu tenho uma palavra, desleal. Eu tapei o prefixo, eu tenho outra palavra, lealdade. Então, sempre, vou botar outro exemplo aqui, ó. Eu tenho a palavra feliz, que é a minha raiz, o meu radical lá, tá? Minha palavra principal, raiz. Aí eu coloquei o in, que é um prefixo, e coloquei um sufixo, mente, e formei uma nova palavra, infelizmente. A mesma coisa aconteceu com ela. Ó. Se eu tapar as duas, existe palavra. Se eu tapar só o sufixo, existe palavra. Se eu tapar só o prefixo, existe palavra. Então, sempre que o processo for de derivação prefixal e sufixal, na verdade, ali vão ter 3 palavras perfeitas que vão estar unidas para formar esse processo. Então, no processo de derivação prefixal e sufixal, na verdade, eu tenho 3 palavras ao mesmo tempo. No último processo, desse aqui que a gente está vendo, de prefixo e sufixo, nós temos um processo chamado parassintética. Na parassintética, aí não. Aí eu vou ter também prefixo, vou ter sufixo, mas se eu tirar, não tem palavra. Vou mostrar para vocês. Ó, processo de derivação parassintética. No processo de derivação parassintética, eu vou colocar um prefixo e um sufixo. Mas se eu retirar ou o prefixo ou o sufixo, não forma palavra. Para formar o processo de derivação parassintética, por exemplo, a palavra manhã, aqui ela não está completa, aqui só está o radical dela, que é a parte mais importante da palavra. Aí, ao radical, eu coloquei o A e coloquei o EC. Coloquei o A, que é um prefixo, e coloquei o EC, que é um sufixo para formar a nova palavra, amanhecer. Aí você vai prestar atenção. Se eu tapar as duas, não existe palavra. Mãe, não existe. Mãe, só isso aqui não existe. Se eu tapar só esse, não existe. A mãe, não existe. Se eu tapar aqui, também não existe. Então, na parassintética, ela é dependente tanto do prefixo quanto do sufixo para ela existir. Ela não consegue se perder ou o prefixo ou o sufixo, ela não existe. Ela é totalmente dependente
do prefixo e do sufixo para ela existir. Então, ó, se eu tirar as duas ao mesmo tempo, não existe. Se eu tirar uma, não existe. Se eu tirar a outra, também não existe. Aqui não. Aqui eu tenho 3 palavras ao mesmo tempo. Se eu tirar as duas, existe feliz. Se eu tirar só o sufixo, existe infeliz. E se eu tirar só o prefixo, existe felizmente. A mesma coisa aqui de cima. Se eu tirar as duas, existe leal. Se eu tirar só o sufixo, existe desleal. E se eu tirar só o prefixo, existe lealdade. Então, existem 3 formações ali ao mesmo tempo. Na parassintética, não. Professora, Pode falar. uma dúvida. Como é que eu faço para diferenciar no caso? Porque, por exemplo, amanhecer perdeu uma letra. Por que ele não pode ser uma aglutinação?